O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2018 para as classes de jovens e adultos. Nesse presente trimestre, já estamos na lição que trata da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a lição presente é lição de número 8, com o título O Perigo da Idolatria. Dando sequência ao nosso estudo, a leitura bíblica proposta é em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 até o verso 14. Assunto esse, ou texto esse, que vamos estar lendo oportunamente no desenvolvimento da nossa lição. Dando sequência, texto áureo proposto para a nossa Escola Bíblica Dominical nessa lição número 8, o perigo da idolatria é: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. É o verso 32 do capítulo 10 desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. O nosso esboço, aí apresentamos com 3 tópicos para o desenvolvimento. O primeiro, o exemplo de Israel, um alerta, versos 1 a 14. O segundo tópico, a gravidade do pecado da idolatria, versos 15 a 22. E o terceiro tópico, o cuidado com a consciência alheia, é os versos 23 até 33, seguindo-se a conclusão. Assim sendo, dando sequência à nossa lição, lembrando que temos o material que nós distribuímos em classe, e é nesse material que nós nos baseamos para trazer este estudo com os professores da Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto, então, damos início desta forma. O apóstolo prossegue sua orientação a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. Depois de censurar a falta de amor dos coríntios e propor-se a si mesmo como exemplo de renúncia de privilégios por amor aos mais fracos, ele agora faz um grave alerta contra a idolatria e, trazendo à memória o exemplo de Israel, adverte a igreja para que não se envolva em nada que possa aborrecer ao Senhor
e atrair a sua ira ou escandalizar a consciência de qualquer pessoa, seja crente ou incrédulo. Nosso assunto, portanto, observem, é continuidade da lição anterior, de número 7, lição que nós tratamos de uma pergunta que os coríntios fizeram a Paulo, e ele traz então a resposta quanto aos alimentos oferecidos, consagrados aos ídolos. E estudamos no capítulo 8, quando Paulo coloca que os ídolos nada são, que os coríntios sabem disso, têm esse entendimento. O alimento oferecido a eles não sofre alteração alguma, nem de bênção, nem de maldição, porque os ídolos não existem e não nada são. Não faria diferença nenhuma por isso. Mas Paulo alerta: cuidado, a ciência incha, e nós não podemos andar só pela ciência. E ele coloca: o amor edifica. E foi quando então colocou no capítulo 8 que se uns têm ciência, sentem-se livres na questão de se alimentar daquilo que possa ter sido oferecido aos ídolos. Entretanto, no meio da comunidade, dos fiéis, dos crentes em geral, há alguns que ainda são novos, ainda não têm maturidade, ele chama de fracos, e que poderiam, vamos dizer assim, ter no alimento ou no alimentar-se do que é sacrificado aos ídolos uma questão de consciência, e fazendo com dúvida seria pecado. Agora, os que têm ciência, que não têm preocupação nenhuma, que não tem nenhuma questão de peso na consciência quanto a isso, entretanto poderiam induzir ou estar dando um exemplo impróprio para esses fracos, como que dizendo que poderia comer, quando eles na verdade têm a sua consciência pesada, questionando sobre o comer do que é sacrificado aos ídolos, e sendo induzidos, ou por si mesmo participando com dúvida e não com propósito firme diante de Deus, isso seria pecado. Então, quanto ao que come, trazendo então um mau exemplo, ou induzindo o outro a comer também, teria gravidade, não de pecar contra Deus, porque ele tem entendimento que os ídolos nada são, mas entretanto o novo, o fraco, estaria condenado por causa dessa ação, e tomando a atitude do que se entende como ciente, entendido, como um modelo, exemplo ou uma indução a isto. Então Paulo falou: falta amor, e por causa do amor é necessário haver renúncia. E o capítulo 9 todinho Paulo vem mostrando a sua vida como exemplo de que ele mesmo, que tinha direitos até mesmo no Evangelho, entretanto se desfaz de tudo, dispensa tudo, porque em coisa alguma ele quer ser tomado com um mau entendimento e vir a prejudicar a salvação de alguns. Então, se ele faz isso dentro do Evangelho, quanto mais os outros deveriam renunciar a alguma coisa que não é próprio do Evangelho, para que o irmão não se escandalizasse. E assim conclui o capítulo 9, e nós já colocamos do capítulo 10 uns poucos versos que mostram, complementando a lição anterior, que Paulo mostra a palavra de Deus dizendo que por trás dos ídolos estão os demônios, o engano, as trevas, e quem sacrifica aos ídolos não sacrifica aos ídolos, porque os ídolos nada são, mas aos demônios que induzem as pessoas a estas coisas, desviando-as do verdadeiro Deus. Então estariam comendo, os que comem do que é sacrificado aos ídolos,
comendo da mesa dos demônios. E depois Paulo agravou mais ainda, dizendo: agora, não podemos ser participantes das coisas de Deus e das coisas dos demônios. Estamos associados com os inimigos de Deus, e não tem nada a luz com as trevas, e aqueles que são do Senhor devem ser luz e não se envolver de forma alguma com as trevas. E Paulo agrava dizendo: somos mais fortes que Deus? Vamos irritar a Deus? Vamos provocar a Deus? Isso não pode ser feito. E é esta palavra última que nós falamos é que vai estar sendo a base do que vamos considerar na sequência do nosso estudo. Portanto, vou indo para o nosso esboço, entrando já no exemplo de Israel, um alerta, ou seja, tendo como alerta para nós o exemplo do que aconteceu com Israel. Verso 1 a 14, eu convido a todos para estarmos lendo este texto inicial do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a palavra diz assim, passo à leitura, a versão corrigida. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, nas nuvens, ou na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Muito bem, este é o nosso texto. E indo para o nosso material de classe, no primeiro parágrafo temos este resumo: com o propósito de despertar nos coríntios outra reflexão sobre o erro da sua prática em comer dos sacrifícios da idolatria indiscriminadamente, como se fosse algo indiferente. Paulo convida-os a considerar o exemplo de Israel. Em primeiro lugar, ele traça uma comparação entre o povo de Deus no passado e no presente, mostrando que, assim como nós, eles também foram altamente graciados por Deus e receberam grandes privilégios espirituais. Mas mesmo assim, de nada lhes serviram todas essas bênçãos e favores divinos, pois Deus não se agradou da maior parte deles. Ou seja, foram condenados
a perambularem pelo deserto e não puderam entrar na terra prometida, mas não sem razão. Haviam pecado gravemente contra o Senhor. Então observe que Israel, que privilégio, quantas promessas, que atenção de Deus, um concerto de Deus, Deus se empenhando com juramento por este povo. Muitas maravilhas Deus fez, mas não guardaram, não foram gratos, facilmente se desviavam. E temos um modelo lá no deserto, junto ao próprio Monte Horebe, onde Deus tinha acabado de falar com eles. Foi só Moisés subir para falar com Deus e ficar ausente cerca de 40 dias lá no alto do monte. Pronto, aqui embaixo 40 dias já foi suficiente para se desviarem. Onde está Moisés? Onde está Deus que nos tirou da terra do Egito? Arão, faz para nós Deus, queremos um Deus. E lá veio o bezerro. Quanto tempo mesmo? 40 dias. 40 dias só? 40 dias já foi o suficiente. Aí, em sequência, outros fatos mais, outras falhas mais. Deus não se agradou deles. Nesse texto, Paulo coloca essas coisas como figuras, além de serem o povo de Deus, povo peculiar, nação santa, sacerdócio real e tantas coisas mais. Observem as bênçãos. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, nunca tinha acontecido aquilo. E aqui Paulo não citou a coluna de fogo, faltou isto. Um segundo elemento, letra B: todos passaram pelo mar. Que milagre! Nunca isso aconteceu. C: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, uma figura de passar entre as águas. D: todos comeram de um mesmo manjar espiritual, o pão que desceu do céu. São formas figuradas, mas Paulo já está colocando aqui no sentido espiritual, não falando do alimento material maná, mas do sentido dele, alimentando-os daquilo que vinha de cima, do alto, dos céus. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha deu água. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E nesta observação de bênçãos para o povo de Israel e a perda disso tudo, que é o alerta de Paulo nesse capítulo 10. Nós estamos vivendo esse tempo. E assim entremos no segundo parágrafo deste tópico, exemplo de Israel, um alerta. Diz a palavra e o texto que temos no material de classe. Então, agora, o apóstolo enumera também os seus pecados, pelos quais foram castigados e reprovados por Deus. Em cada caso, considera a possibilidade de nós incorrermos no mesmo erro. E assim: não vos façais, pois, idólatras, não nos prostituamos, não tentemos a Cristo, não murmureis. Pois o propósito aqui é mostrar que o caso de Israel foi registrado na Escritura justamente para servir de instrução à igreja, a igreja de Cristo. Pois assim como eles, também podemos ser tentados a cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram.
De fato, as Escrituras Sagradas, na plenitude dos seus exemplos instrutivos e orientações infalíveis, representam um privilégio peculiar que Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Eles viveram um tempo de figuras, nós vivemos um tempo de realidade. Ou seja, se alguém ainda não entendeu, Deus tem feito maravilhas muito maiores do que sair da terra do Egito da mão de Faraó. Deus tem feito milagres muito maiores do que atravessar o Mar Vermelho, do que deixar uma nuvem sobre nós, uma coluna de fogo. Se alguém não está vendo, precisa ver, pelo menos pela fé, que essa presença de Deus conosco é real. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Se tinha um Moisés, nós temos um que é muito maior do que Moisés, o próprio Filho de Deus, conforme em Hebreus trata o escritor daquela carta. Portanto, se eles falharam, nós não podemos falhar, e a gravidade de uma transgressão agora é muito maior do que a deles, porque pode ser que alguém fale assim: mas Israel, que cabeça dura, errar tão vergonhosamente assim? E nós não somos da mesma matéria? Somos da mesma matéria, e eles serviram de exemplo, e nós estamos com alerta, mostrando, fizeram, e depois veio todo o desastre sobre o Israel, nação peculiar, povo de Deus. Ou seja, o pecado afasta de si o homem de Deus, seja um ou seja um povo. O pecado separa o homem de Deus. E as colocações, portanto, realçando, letra A: não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e não murmureis como alguns também deles murmuraram. E a palavra é essa: aquele que cuida está de pé, no alerta de Paulo, olhe que não caia. Nós não somos melhores em nossa natureza humana do que o Israel do passado. Somos a mesma massa. E o cuidado que eles viram com os olhos, e nós não vemos com os olhos. Mas a realidade é muito mais forte, já disse. Continuando um pouco mais, em terceiro parágrafo, ainda o exemplo de Israel, um alerta. O que se conclui a partir desses fatos é que não podemos presumir nossa salvação simplesmente porque nos consideramos cristãos, ou porque somos agraciados com favores, bênçãos ou dons. Precisamos ter cuidado com uma falsa segurança que nos leve a pensar que nenhum dos nossos atos ou pensamentos possa desagradar a Deus. O que está de pé, ou assim se considera, precisa manter essa posição com muito cuidado e esforço, pois nossa condição humana tende a fazê-la perder. Ao mesmo tempo, o apóstolo nos lembra que nossas tentações não são diferentes das que o povo sofreu no deserto, portanto, podem ser superadas com o socorro de Deus, mas sem uma atitude radical contra o pecado, fugir da idolatria. Ou seja, temos que ter uma atitude radical contra o pecado, fujamos da idolatria. Então, aí está a colocação de Paulo, porque muitos podem achar
que, sendo crentes, filhos de uma família crente, crente por tradição, tem dons espirituais, conhece a Bíblia, prega, ou tem dons espirituais, fala em mistério com Deus. Isso aí é dons de Deus, mas não quer dizer que é garantida a salvação, se nós não andarmos dentro dos preceitos de Deus. Porque muito mais do que nós vivemos desta forma em benefícios de Deus, Satanás viveu muito mais. Muito mais. Muito mais. E o que ele tinha, perdeu tudo. E o que nós temos, não perderemos se não tivermos cuidado? Portanto, a palavra que João diz: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. E o alerta de Isaías, né? O pecado separa o homem de Deus. E em Provérbios também: o pecado destrói, e destrói grandemente. Então não tenhamos ilusão, achando que por alguma vida cristã que temos, que garantidamente estamos salvos. E Paulo fala muito disso, e sempre nós repetimos isso. Irrepreensível, Paulo, irrepreensível diante de todos os homens e na sua própria consciência, na sua própria análise. Mas ele mesmo diz em alerta: entretanto, não vejo essas coisas como que ficam para trás, prossiga para o alvo, a garantia de conquistar uma salvação da qual ele prega, e pregando não vem estar de fora. Muito bem, irmãos, esse é o nosso primeiro tópico, o exemplo de Israel, um alerta. Nós temos ainda mais 2 versos para colocar. Mateus 26, verso 41, quando Jesus mesmo fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em 1 João capítulo 5, 21, terminando a sua carta, João alerta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque vivemos num tempo em que temos cristianismo, um cristianismo muito envolvido com cultos a ídolos. Ainda que alguém queira negar que não é culto a ídolos como um Deus, entretanto transgride-se facilmente contra o 2º mandamento de Deus, que diz para não se fazer imagem alguma do que está no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se inclinar a elas, não servi-las. Pronto. E como que está o cristianismo maioral aqui na terra no nosso tempo? Fazendo imagens, esculturas, se inclinando, fazendo festas, servindo a essas imagens. Então a realidade hoje é grave, muito grave. Passando então ao nosso segundo tópico, a gravidade do pecado da idolatria, versos 15 a 22, texto bíblico esse que faço a leitura agora e convido a todos para fazerem comigo o acompanharem. Verso 15 a 22. Paulo diz: falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar?
Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam os demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Este é o texto para nós trazermos alguma consideração nesse segundo tópico, a gravidade do pecado da idolatria. Muito bem, no nosso primeiro parágrafo do material de classe, resumo assim: retomando a questão, no caso particular do sacrifício aos ídolos, Paulo apela para a pretensa sabedoria dos coríntios, os quais poderiam chegar facilmente ao entendimento do assunto. Bastava considerar que a ceia do Senhor, que era uma refeição da qual participavam todos os crentes, significava a comunhão deles, tanto com o próprio Deus, como também uns com os outros, porque participando do pão e do cálice, eles proclamavam ser participantes de um só e do mesmo Cristo, que morreu por todos. E isso não era estranho ao próprio Israel, que no passado oferecia sacrifícios no tabernáculo ou no templo e celebrava a sua comunhão com o Senhor, comendo desse sacrifício na sua presença. Então observe bem, os coríntios, com tanto conhecimento, desprezavam uma parte do conhecimento, conheciam um pouco. Por isso aquele alerta lá no capítulo 8, e também na carta de Paulo aos Romanos tem uma oportunidade que ele alerta a mesma coisa: aquele que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém. Vou colocar de outra forma: se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe tudo. Ainda não sabe tudo. Então temos que ser um pouco, vamos dizer assim, moderados, ou um pouco humildes, até não conhecer bastante. Alguma coisa pode estar escapando, e ele deixava escapar isso. Quem está numa festa está participando da alegria, do momento, da motivação, da razão da festa e daquele que promove isso. Então, na Santa Ceia do Senhor, nós estamos ali nos alimentando do pão, corpo de Cristo, do vinho, sangue de Cristo. Estamos todos em torno da morte de Cristo para a expiação dos nossos pecados e nossa reconciliação com Deus e o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Que maravilha! Esta é a Santa Ceia. Agora, sigamos mais um pouco. No segundo parágrafo, esse princípio é válido também no que diz respeito aos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Não porque o ídolo seja alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo se torne algo diferente do que era quando comum, pois isso eles sabiam perfeitamente, e o apóstolo não os contraria nesse conhecimento, que o ídolo nada é. Mas aqui Paulo revela uma realidade que não haviam percebido, que o sacrifício que os gentios oferecem aos seus deuses são sacrifícios feitos a demônios, que são os verdadeiros responsáveis por manter os homens nas trevas da idolatria. Os deuses assim chamados pelos homens nada são, mas Satanás e seus anjos, seus agentes, são uma realidade
que nenhum conhecedor das Escrituras pode negar. Em Deuteronômio, mais de uma vez se fala que aquilo que é oferecido aos ídolos, ou o envolvimento com os ídolos, é o envolvimento com os demônios, claramente. Agora, observem por favor a gravidade para entender. Até os próprios sacrifícios oferecidos a Deus, se não fosse dentro daquilo que Deus estabeleceu como ritual, está escrito, é aos demônios. Então, alguém quer, lá no tempo passado, o israelita oferecer um animal a Deus em um tipo de sacrifício daquelas ofertas apresentadas e relacionadas em Levítico. Ele não quer fazer em Jerusalém, vai fazer isso, perdoe eu colocar dessa forma, em um monte, em uma encruzilhada, mata os animais como uma oferta, que fosse a Deus. Deus diz, não é a mim. Se querem oferecer a mim, tem que ser em Jerusalém e diante do santuário. Oferecer a Deus em Jerusalém e diante do santuário. E na verdade, ele só faz o ato inicial do sacrifício, a oferta voluntária, e os sacerdotes pegam o animal, a oferta, qual que seja ela, e leva para dentro do santuário diante de Deus. Se alguém não procede assim, é aos demônios. Considere bem isso. Se eu querendo fazer a Deus faço o errado, Deus diz, não é a mim, é aos demônios. Agora, quanto mais quando alguém oferece a ídolos e nadação, e atrás desse engano está as trevas, está Satanás, sempre na sua oposição a Deus, adversário de Deus, e levando o homem a cultuar aquilo que é fruto das suas mãos. Então, ídolos nadação, mas tudo aquilo que é dedicado aos ídolos é aos demônios, não é ao ídolo, porque nada é, e isso desagrada, provoca a Deus. É uma situação bem triste essa. Alguns versos temos, como em Coríntios 12, verso 2, está escrito: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Quem não tem o início no Evangelho de Cristo Jesus, pode olhar sua vida anterior, de alguma forma estava envolvido com algum tipo de ídolo. Tiro a palavra ídolo, alguma divindade que não era Deus. Era o normal no mundo todinho, mas éramos lá, vivíamos aqui, e agora é diferente. É um Deus que é verdadeiro. Atos 26, verso 18: nós fomos assim atingidos, a leitura é: para lhes abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então Jesus fala bem claro a Paulo da missão: tirar muito das trevas, do poder de Satanás. Alguém diria, mas nunca servia a Satanás, eu só servi aos ídolos, às divindades, aos santos, aos outros nomes mais. Mas aqui fala a Satanás. E o Deuteronômio 32, 17, um dos textos diz: sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ídolos antigos e ídolos novos, divindades antigas, divindades novas, existe sempre. Sempre estão colocando mais um aí para ser motivo de culto, mas é uma falha grave. Passando ainda a um terceiro parágrafo, nesse tópico 2, a gravidade do pecado da idolatria. Portanto,
Assim como comer da mesa do Senhor é ter comunhão com o Senhor, comer da mesa dos ídolos, que na verdade é a mesa dos demônios, é ter comunhão com os demônios, o que representa um terrível ato de apostasia por parte de um cristão. E ninguém desejaria correr o risco de se envolver em uma prática que certamente despertaria a ira do Senhor, a ira de Deus. Irmãos, perdoe falar assim, precisamos entender: o maior cristianismo no mundo é o catolicismo romano. Vamos falar claro. Não estou falando para ofender a eles, é uma verdade. E todo o catolicismo romano está preso no culto aos santos. E que os santos são? Se já faleceram, nada são. Mas antes a palavra diz que se viemos do pó, ao pó retornamos. Os santos, todos eles do catolicismo, nenhum deles está vivo. O único que está vivo dos que já morreram é Cristo Jesus, o primeiro a participar de uma ressurreição, e está colocado à direita do Pai, tendo recebido todo o poder nos céus e na terra. Agora, quanto aos outros, todos os outros, Moisés, Eliseu, não podemos falar de Elias, é um caso separado. Mas quem mais? Davi, Salomão, me ajudem. João Batista, Pedro, Paulo, Tiago, Maria, mãe de Jesus, todos morreram e estão na sepultura aguardando a ressurreição que se dará no último dia. Mas omitem essa parte, que os que morreram estão na sepultura aguardando a ressurreição, e já colocam eles no céu e ensina o povo a interceder a eles, fazer imagens, fazer cultos, festividade e com oferendas e tudo mais. Incorre nisto. É o Israel do passado voltado à existência aqui em muitos cristãos que estão cultuando o que é morto, o que é proibido, fazendo festividades, servindo, se inclinando diante de imagens e ídolos. Precisam atentar, não vão para o céu. A intenção é boa, como servir a Deus, mas estão fazendo coisas erradas. Não temos ensinado direito pela nossa vizinhança, nas escolas, não temos ensinado direito quando testificamos do Senhor, porque continua ainda, e cada dia aparece mais um santo para ser cultuado e mais uma imagem para ser feita, e diante dela muitos se dobrarem e servirem com as suas festividades e com as suas oferendas. Irmãos, o cristianismo de modo geral está em apostasia. Agora, pergunto: se eu falei dos católicos, não falando deles, mas mostrando uma realidade, vamos falar de nós evangélicos. Quando muitos pregam por interesse, disputa de poder, um grande número de crentes que precisa ter na igreja, ou então por outras cobiças, e ensinando o que quer ou que agrada ao povo, e não a verdade do Evangelho. Cristianismo em apostasia. Como agora os evangélicos, muitos evangélicos dizendo-se do Senhor Deus e vivendo nessa presente situação do mundo, aceitando qualquer lei, e se justificam dizendo: mas está escrito para nós amarmos, então eu estou amando. Pode amar a pessoa, mas não as ações erradas, elas têm que ser reprovadas. Jesus amava todo mundo, andava com publicanos, meretrizes, mas nunca participou nem aprovou coisa alguma deles, mas com muito amor os atraía à verdade e à pureza. Vai e não peques mais. É diferente, arrebatar do erro com amor, ou atrair para viver de qualquer jeito, desde que seja
junto comigo, perdoe, trazendo dízimos e ofertas e voltando quando eu for candidato. Perdoe. Isso é desvio do cristianismo. Vivemos o tempo do fim, vivemos a apostasia. Se não tomarmos cuidado, seremos como Israel. Agora, ainda coloco: o que aconteceu com Israel? 12 tribos, gente como as estrelas do céu. Moisés falava isso: Deus, Senhor, cumpriu. Somos milhares, como as estrelas do céu, que não se pode contar. Tomaram posse da terra prometida, Canaã. Mas aí esqueceram do Senhor e começou o desvio. E o desvio é idolatria. Idolatria. E no tempo de Jesus havia idolatria? Havia. E não em ídolo, mas no amor ao dinheiro. Pelo que Jesus alertou: não podeis servir a Deus e às riquezas, mamon. Então a idolatria está sempre presente. Mas voltemos a Israel: milhares como as estrelas do céu, mas de uma pancada só, 10 tribos foram destruídas, acabaram-se. Por quê? Porque voltaram a fazer bezerro. Mesmo erro do deserto, voltaram a fazer. Além, depois do bezerro, ainda veio Baal, veio Moloque e veio outros mais. Parece que não cessa, não tem ídolo que satisfaça. O povo sempre tem que ter mais um santo, mais um ídolo, mais uma divindade para cultuar, enquanto que a palavra é: vinde a mim, que Deus sempre disse, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é sério, é muito sério nós considerarmos esta lição, muito sério, porque se vive isso hoje no cristianismo. É um Israel que não segue a Deus, é um povo de Deus que não segue a Deus. Seria essa a igreja de Jesus? Com certeza não é. E a igreja de Jesus vai ser sempre aquilo que Deus falou para Elias: tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante da idolatria. Portanto, consideremos isso como alerta para nós, e diante da classe, nas aulas, no momento das aulas da Escola Bíblica Unical, avisemos, tomemos cuidado, é sério demais. Continuando, agora, passando ao terceiro tópico, o cuidado com a consciência alheia. Estamos voltando de novo, observe ao capítulo 8, que Paulo falou: você não pode estar muito à vontade para fazer o que você acha que pode fazer, porque isso pode ser escândalo para alguém ou induzir alguém a um erro, diante da consciência dele que é fraca, ainda não está maduro no seu entendimento e fé diante de Deus. Então vem consciência, o cuidado com a consciência alheia. Assim temos o texto final, verso 23 em diante, e passo a ler o texto bíblico. Acompanhe, por favor. Todas as coisas são lícitas, foi o verso 23, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser,
Isso foi sacrificado aos ídolos. Não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Este é o texto bíblico, e é claro em si mesmo. Mas dentro do nosso desenvolvimento e no nosso material de classe, temos colocado algumas palavras. Num primeiro parágrafo, lemos então: nesta última sessão, o apóstolo conclui o assunto, orientando os coríntios como deviam proceder em relação às carnes oriundas dos templos dos ídolos. Não deviam comê-las. Isso já estava bem esclarecido. Mas se fossem convidados para comer em casa de amigos ou familiares incrédulos, onde tais carnes eram frequentes à mesa, ou se fossem ao açougue, onde as carnes à venda provinham tanto dos templos como dos matadouros, a orientação do apóstolo é não perguntar nada, ou seja, não indagar sobre a procedência do alimento, mas comer tudo o que for oferecido, descansando sobre a verdade de que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e em tudo dando graças. É do Senhor tudo, nada demais. Sem acrescentar outras colocações, porque o texto é claro em si mesmo, vamos ao segundo parágrafo. Por outro lado, se fossem informados de que o alimento procedia do templo dos ídolos, deviam agir de outro modo. Comer sabidamente das coisas dos sacrifícios idolátricos, mesmo não sendo no templo dos ídolos, escandaliza a consciência alheia. O irmão mais fraco pode ser levado a comer também e a contaminar-se. É o assunto do capítulo 8, já tratado. Não comendo por fé, sem certeza absoluta na liberdade que é em Cristo Jesus, pecaria. Enquanto o incrédulo, continuamos a ler, pode ver tal atitude como um ato de reverência do cristão pelo ídolo, negando sua confissão de que o ídolo nada é e de que somente o Senhor é Deus. Seria um desserviço por parte desse crente à causa do reino dos céus, um mau testemunho e uma profanação do santo chamado do Evangelho. Ou seja, a palavra é bem clara, está claríssimo aqui. Pode comer, pode ir num convite que recebeu, e é muito comum isso entre parentes. Mas se chega lá avisarem: isso aí foi oferecido a tal santo, a tal ídolo, a tal divindade, ou algo mais, isso aqui mais próprio entre nós, né? No Oriente é aos ancestrais, é o culto aos mortos, muito comum. Se avisarem, não comam.
O que é crente novo ou fraco, na nossa linguagem, que Paulo apresenta, poderá ser induzido a comer também sem uma certeza, uma posição firme em Deus. Erra. Agora, e o incrédulo? Olha, tudo que ele prega sobre o Deus poderoso e único, mas ele não resiste ao churrasco, ou à cocada, ou ao quentão da nossa divindade. Então estamos despregando, falamos uma coisa contra os ídolos na nação, Deus é único, não se pode fazer, não pode servir, não pode se inclinar diante deles, mas na hora o estômago falou mais alto. Portanto, aí está. Seria despregar o que falamos, seria negar o Evangelho e a verdade que há um só Deus e nada mais é, e que os ídolos na nação, e se na verdade queremos considerar profundamente, são atuações, objetos usados pelos demônios. Então não podemos comer, para que o incrédulo veja, opa, resiste mesmo ao churrasco, à cocada, a isso, aquilo, aquilo outro, por causa do Deus que ele diz que é verdadeiro. Pelo menos isso fica firme, para não sermos como aqueles que falam e praticam de uma forma diferente. É escândalo, é despregar o Evangelho, é contradizer-se. Não coma, é a palavra que Paulo coloca como orientação. Indo ao terceiro parágrafo, tudo o que o cristão faz deve visar a glória de Deus e evitar escândalos, não apenas perante outros cristãos, mas perante toda a sociedade. E isso requer de nossa parte a renúncia de certas liberdades, que a servir de tropeço, levando-os a pecar contra Deus e excluindo-os do reino de Deus. E assim, como Paulo, devemos envidar todos os esforços, no sincero desejo de que muitos possam se salvar. Agora observem o modelo no passado, modelo positivo. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael, Ananias e Misael, 4 jovens judeus. Eu gosto sempre de frisar isso, mas para a gente entender, eles estavam na cúpula do império do mundo, no palácio de Babilônia, junto com Nabucodonosor, o imperador do mundo na época. A cidade que ele construiu era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, admirável demais. Agora eu pergunto, e a mesa dele? Não deveria ser um banquete dos mais extraordinários? Não tinha ali de comer de tudo que se possa imaginar e o imaginável, as delícias da terra? Mas os 4 falaram: queremos legumes e água. Legumes e água, para não correr em nenhum perigo de estarem comendo algo oferecido aos ídolos. Renunciaram tudo, o lícito e um possível ilícito, legumes e água. Não se deixaram levar pelos manjares, como alguns chegam numa festa, né? Tem coisas boas, aproveita que é de graça. Quantas vezes a gente ouve essa expressão? As pessoas se enchem, perdoa a expressão dita, comendo o que aguenta e o que não aguentam. Mas esses 4 aqui, negativo, não nos contaminaremos. Exemplo para nós. E depois Deus lhes agraciou com bênçãos tremendas.
todo conhecimento e sabedoria em letras. De tal forma que Nabucodonosor disse: são mais sábios que os outros, 10 vezes mais. E Daniel, vamos dizer assim, como que um líder desse grupo, além disso, Deus ainda acrescentou conhecimento, entendimento em sonhos e visões. Nós temos sido um exemplo neste mundo, ficando notoriamente expresso para todos, crentes e não crentes, que nós somos fiéis a Deus em qualquer situação. Nós temos administrado os dons que Deus certamente reparte com aqueles que lhes são fiéis. Portanto, vamos entender, é possível, e temos exemplos vários nas Sagradas Escrituras. Assim, estamos encerrando a nossa lição. Depois de apresentar esses parágrafos do nosso material de classe, chegamos à nossa conclusão, apenas uma expressão mais umas letras como esta: lembremos do que ocorreu a Israel por causa da sua presunção e, com temor e tremor, vigiemos para que permaneçamos de pé na presença do Senhor. Tenhamos cuidado com nossas práticas, para que não provoquemos a ira de Deus por um mau uso da nossa liberdade, e para que não escandalizemos os incrédulos, nem nossos irmãos, ferindo suas consciências e bloqueando o seu caminho para o reino dos céus. Israel, 10 tribos, sumiram, ficando somente 2, Judá e Benjamim. E Judá e Benjamim, lembre-se, caíram no mesmo erro: idolatria, ídolos, culto a divindades colocadas, ao ponto de Jeremias falar desta forma: há mais ídolos em Jerusalém do que ruas. Estamos assim também, né? Tem tanto santo que tem um santo para cada dia, e está faltando dia para o santo que tem. Judá e Benjamim. Para quem lê Ezequiel, Deus arrebata Ezequiel do cativeiro e leva lá a Jerusalém. Olhe o que estão fazendo no meu santuário. No santuário de Deus havia ídolos. Meu Deus, que provocação! E Deus fala, estava irado, não deixaria passar. E Ezequiel viu que o Espírito de Deus se levantava e saía de Jerusalém, primeiro do santuário e depois de Jerusalém, e Jerusalém era entregue à destruição. Qual o motivo? Esqueci? Não esqueci, é o título da nossa lição: o perigo da idolatria. Se Deus devastou com Israel desta forma, que daquele Israel numeroso ficou 2 tribos, e das 2 tribos, depois de Deus abandonar o santuário, foram destruídos. Só sobrou 14 mil e mais uns númerozinho. O que é 14 mil? Diante de 600 mil homens armados que saíram do Egito. Ou seja, a idolatria destrói, e destrói grandemente. Portanto, estejamos alertas. Quem se diz cristão, cuidado com a idolatria, no objeto, na figura, nos cultos, nas oferendas, no se inclinar, no servir, e aqueles ídolos que ninguém vê, que pode estar no coração de alguém, e só é cultuado no oculto, como o amor ao dinheiro. Só Jesus me olhando assim e falando para o jovem: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres.
porque a riqueza era a sua fraqueza. Mas Jesus não falou que ele ia ficar pobre, não. Jesus não falou que ia ficar pobre, não. Dá tudo e você terá um tesouro no céu. Mas pelo tesouro no céu, tesouro na terra, prefiro o presente. Foi a expressão do jovem, quando deixou Jesus falando e deslizou-se, sumindo na multidão. Só que ele ficou mais uns aninhos só com o dinheiro dele. Depois perdeu tudo, porque dessa terra, ou para essa terra não trouxemos nada, e dela não vamos levar nada. Não desfrutou da riqueza aqui por tempo bastante e perdeu a celestial. Que Deus nos abençoe em tudo isso. Portanto, terminamos nossa lição tendo considerado o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios nesse desenvolvimento. O exemplo de Israel, um alerta, a gravidade do pecado da idolatria, o cuidado com a consciência alheia, do crente novo, do crente fraco, ou mesmo dos incrédulos. E portanto, temos esse textuário que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.